Devendo e luxando. Essa expressão você já viu. Tem até música. Tem aí dupla sertaneja que canta, tem o pessoal do forró que canta. E na verdade representa aquela indignação do credor, alguém que tem um dinheiro para receber, não recebe e o devedor está lá publicando nas suas redes sociais viagens, viajando pelo mundo, gastando aqui, gastando acolá, alugando carro, ostentando. E isso acontece por diversos fatores. E são questões importantes que a gente, sob o ponto de vista jurídico, merece debater e trazer aqui para reflexão. O primeiro é que a nossa legislação, o nosso Código de Processo Civil, traz um mecanismo que permite ao juiz exercer algumas medidas, tomar algumas providências um pouco mais enérgicas do que simplesmente chamar o devedor para responder diante de um crédito que está sendo buscado pelo credor. Então vocês já devem ter ouvido a ideia, olha, o juiz mandou bloquear a conta, o juiz mandou bloquear o uso de cartão de crédito, o juiz mandou bloquear o passaporte, reter o passaporte e muitas vezes até a carteira de motorista daquele devedor. É muito polêmico isso. O mecanismo que nós temos no nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 139, ele trata das chamadas medidas atípicas, medidas coercitivas um pouco mais incisivas, para ver se o devedor paga aquela dívida e satisfaz o credor que estava esperando para receber. Na China, por exemplo, nós já comentamos aqui, devedores que estão ali numa situação de discussão muitas vezes são proibidos de sair do país. Estrangeiros que fazem parte ali de empresas ou que fizeram algum tipo de negociação não podem ir embora do país até pagar aquela conta. É bem verdade que no Brasil isso não vai acontecer, mas é um exemplo de medida fora do padrão para fazer com que o devedor pague aquela conta. Bom, voltando aqui às terras brasileiras, o que acontece? De tão polêmica que é a utilização desse mecanismo, que o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que vai analisar em última instância essa questão, avocou a matéria para discutir no tema 1137. É um tema que a gente chama de recurso repetitivo e vai balizar todas as decisões de todos os juízes do território nacional. E o STJ vai avaliar um caso, e ele foi provocado por uma questão lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o tribunal negou a retenção de uma carteira de motorista e do passaporte do devedor. Determinou apenas a retenção, a proibição de uso do cartão de crédito, desde que o devedor pudesse comprar alimentos para sobreviver através do cartão alimentação. E isso então chega no STJ, o STJ viu ali que tem milhares de processos envolvendo essa matéria, suspendeu tudo e vai dizer qual o limite dessas medidas coercitivas, dessas medidas mais incisivas, se proíbe de viajar, se retém o passaporte, se dá um jeito de fazer com que aquele devedor abusivo, que fica ostentando nas redes, que fica dizendo para todo mundo que ninguém pega e que ele vai continuar luxando, vai continuar aí fazendo tudo aquilo livremente, enquanto o credor fica ali chupando o dedo sem receber. É muito importante que o Superior Tribunal de Justiça defina isso o quanto antes, para a gente poder ter os juízes ali tendo esse mecanismo e não terem dúvidas se podem ser um pouco mais incisivos, se podem avançar e então bloquear a carteira de motorista, cartões de crédito de forma genérica e até a retenção do passaporte. É importante também que essa decisão do STJ vai trazer uma tranquilidade maior para todos aqueles que estão aí, principalmente do mercado financeiro. Por quê? Porque uma pesquisa muito recente do Banco Central, vejam só que interessante, analisou o comportamento aqui no estado de São Paulo de 300 comarcas do ano de 2013 a 2018. E vejam só, juízes que analisando casos, brigas de credores e devedores, ao analisar essas situações em concreto entre os anos de 2013 e 2018, quanto mais tendencioso ao devedor for o juiz, quanto mais benevolente, quanto mais conivente com aquela situação, de alguma maneira prejudicial ao credor, a um banco, não importa qual ramo de atividade, quanto mais os juízes são favoráveis aos devedores, até porque também é da nossa lei brasileira que todo o processo de execução, toda a cobrança deve ser feita pelo meio
menos gravoso, menos contundente ao devedor, muitos juízes então acabam sendo mais lenientes com isso, mais coniventes. E o que acontece? Por conta dessas decisões judiciais, muitas vezes os bancos, aquelas empresas, instituições que concedem o crédito, são mais restritivos naquelas cidades, naquelas comarcas em que os juízes favorecem mais a vida dos devedores. Então, nunca se podia imaginar um estudo desse do Banco Central e agora veio à tona dias atrás e comenta justamente sobre isso. Onde os juízes são mais pró-devedores, ali o crédito custa mais caro e muitas vezes as instituições até cerceiam o crédito para aquela região. Por isso é tão importante a decisão lá do STJ para deixar os juízes mais tranquilos e talvez mais corajosos aí para facilitar a vida dos credores que ficam muitas vezes a ver navios enquanto os devedores estão ali luxando, gastando e não dando a mínima para pagar suas contas. É isso. O STJ vai definir então qual é o limite que os juízes vão ter para buscar mecanismos e implementar ali uma sistemática de maneira que o credor possa receber aquilo em relação àqueles devedores que driblam aí de alguma forma para não pagarem, para não honrarem suas obrigações. E isso impacta, como nós vimos aqui pela pesquisa do Banco Central, não só naquelas relações entre as pessoas que estão litigando, mas toda uma região, todo um rol de consumidores, de cidadãos, acaba sendo prejudicado por conta de uma situação desses devedores aí que abusam e muitas vezes são aí acobertados pela leniência dos magistrados naquelas determinadas situações. A qualquer momento, então, o STJ vai pôr um ponto final e nós vamos saber se os juízes vão poder ser mais efetivos, retendo passaportes, carteiras de motorista, cartões de crédito, enfim, fazendo de tudo aquilo para que o credor seja efetivamente satisfeito.